Vamos chegando, sexta-feira de muita informação. Hoje tem pimenta nos olhos, hoje tem um quadro Inteligência Artificial especial, com um engenheiro e uma psicóloga ao vivo. Já tem notícia local de uma fraudadora em New Hampshire. Vem comigo, aqui é sempre melhor. E agora, a Hora da Notícia, com o jornalista Eduardo de Oliveira. Intimidade com os fatos, sem medo de polêmica. Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. A partir de agora, nós vamos bater um papo hoje especial, porque nós vamos ver o lado do ser humano e também o lado das máquinas. Uma reportagem que foi apresentada pela Globo chocou muita gente, e algo que aconteceu aqui na nossa região, na Flórida, aqui nos Estados Unidos. Um menino de 14 anos se apaixonou por uma mulher de inteligência artificial. E depois de mudar o seu comportamento, a mãe dele retirou o celular dele e ele ficou um tempo sem o celular. E depois que retomou o celular, ele falou algo emblemático para a mulher da inteligência artificial, que foi o seguinte: você acha que eu posso agora voltar para casa? E ela falou assim: sim, faça isso, meu rei. E o garoto se matou. 14 anos de idade. Para falar sobre isso, já está aqui o meu amigo, engenheiro de software, Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Nós temos também aqui conosco, diretamente do Brasil, a psicóloga clínica e organizacional, especialista em dependência de drogas e gestão de pessoas, Fabrícia Reis. Boa tarde, Fabrícia. Olá, boa tarde, Eduardo. Aos dois Eduardos e aos telespectadores também, uma boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço da sua participação aqui. Eu vou começar com o Eduardo Ribeiro. O que nós podemos aprender sobre o apego emocional a uma voz de inteligência artificial? O que a gente pode aprender com isso, Eduardo? Então, Eduardo, esse assunto é extremamente importante para os pais em relação à educação dos filhos adolescentes, que com falsos ensinamentos e falsas notícias está causando problemas igual esse que você acabou de descrever. Antes de eu responder a pergunta rapidinho, eu preciso explicar uma coisa. Como sempre, tem uma antecedência das coisas, né? Existe um processo que é onde eu acho que está falhando no ramo de inteligência artificial. Existe um processo de teste de um produto de software que passa por um time que se chama Q&A, ou seja, Q e A, garantia de qualidade e questões e respostas. Esse time, eles geralmente são feitos de psicólogos para examinar o que o software está fazendo em relação ao ser humano, ver a qualidade e se o software é intuitivo. Essas companhias de AI estão com pressa de liberar o programa tão rápido que eles estão deixando esse processo para depois que é liberado, e é o que está acontecendo, está sendo feito correções depois que é liberado. Então, vamos lá, a resposta. O tipo de AI que é usado para interação com o ser humano se chama inteligência artificial generativa, é o que está mais fazendo sucesso, é o que está mudando a história de inteligência artificial. Ele usa várias técnicas, como, por exemplo, para comunicar direto com o ser humano, é boa gramática, excelente estrutura de sentença, ser gentil e ouvir o ser humano. Uau. Essas 4 coisas, por exemplo, se fosse de uma pessoa, seria qualidades em uma pessoa. E qualquer pessoa que tem essas 4 qualidades, você aprende a gostar dessa pessoa se você conversa direto com ela. Mas é importante entender que AI não possui consciência, mesmo que pareça emoções ou intenções. Ela é baseada em algoritmos complexos de dados, de treinamento que simulam interações humanas.
Certo. mas não tem sentimento nenhum atrás disso, entendeu? É importante entender. Agora eu queria chamar a Fabrícia, psicóloga, Fabrícia Reis, na conversa. Fabrícia, nesse caso, o menino tem 14 anos, se apaixonou pela voz de inteligência artificial. Quais são as consequências na saúde mental de uma pessoa se ela não tivesse tomado, esse menino, essa decisão de encerrar a própria vida? E essas consequências podem afetar a vida da pessoa de longo prazo? Olha, na verdade, esse apego, né, à inteligência emocional, à inteligência artificial, como o Eduardo até citou aí, ele se parece muito com uma pessoa, então é muito fácil da pessoa se apegar, principalmente se ela estiver vulnerável, principalmente se ela for uma pessoa que já apresenta aí algum problema de saúde mental, um estágio depressivo, uma autoestima baixa. Então isso favorece muito, Eduardo, a pessoa a como se diz, literalmente se apegar ali, pensando até equivocadamente que é uma outra pessoa, né? A diferença é que, por se tratar de uma inteligência artificial, ela não vai ter, né, esses processos de empatia, de troca como numa pessoa, como um ser humano, né? E isso gera frustrações, e às vezes essas frustrações geram consequências aí que a pessoa precisa de vários acompanhamentos para poder se livrar dessa demanda, vamos dizer assim. Interessante. Você que sintonizou na Rádio Insuperável, eu estou conversando com o engenheiro de software Eduardo Ribeiro e com a psicóloga Fabrícia Reis. Fabrícia também é coordenadora da entidade sem fins lucrativos FamíliaUpDown.org, que ajuda pessoas com necessidades especiais há mais de 7 anos. Eduardo Ribeiro, quais são os riscos do uso restrito da inteligência artificial por adolescentes, além desse que a gente já citou? Então, é um envolvimento emocional excessivo, altamente personalizado, Eduardo. A habilidade que o programa dá da pessoa criar um ser que você quer conversar com ele. Eu quero conversar com uma mulher e ela tenha certa idade e tal, entendeu? Esse uso personalizado excessivo precisa ter algumas bandeiras vermelhas. O software precisa avisar o ser humano, olha, a minha resposta de acordo com o banco de dados ser uma coisa mais não tão humana, na minha opinião, essa coisa. E isso não está sendo feito. Eles estão tentando fazer o software, o AI, parecer cada vez mais humano. Hoje em dia, você tem uma pessoa na rádio, por exemplo, que vocês não sabem se é um homem ou uma mulher. Sim. Porque manda áudio para você de feminino. Então, é quase impossível detectar com uma investigação mais forte, entendeu? Mas esse é o perigo. Precisa ter leis. Lembra do programa anterior, onde a União Europeia já está desenvolvendo essas leis para cobrir essa parte também, onde a liberdade de produzir um robô, mas que ele seja limitado a ponto de não causar danos ao ser humano. Interessante, hein? Olha como a gente amplia, né, essa questão da inteligência artificial, falando das emoções humanas, quer dizer, o impacto na emoção do ser humano. Ô Fabrícia, qual é o papel dos pais em dar uma olhada nisso que as crianças estão consumindo, já que a inteligência artificial agora também sabe o que muitos pais sabem? Exatamente. Os pais aí, eles são essenciais nesse período da vida, porque o adolescente, ele ainda não tem o mesmo desenvolvimento emocional e psicológico que nós, que já somos adultos, temos. Então, a gente já tem um maior discernimento para poder entender, né, o que é real, o que é virtual, né? Existe essa facilidade do apego exatamente pelas fragilidades emocionais que eu mencionei, e há essa parceria dos pais, até a escola, por exemplo, em já tratar desse assunto, porque a geração de hoje ela já nasceu dentro da informática, dentro da internet. Então, tudo isso é muito comum na vida dos jovens e adolescentes, mas é tudo novo também. Então, traz riscos, conforme o Eduardo citou, se não for, né, bem avaliado e tiver as diretrizes exatas. E aí a gente, enquanto família, enquanto profissional, literalmente trabalhar esses pais, essa família, para que esteja mais próximo dos filhos,
filhos, consiga perceber o tempo que os filhos passam na frente do computador, trancado no quarto sozinho. Então, assim, lidar com essa questão de uma forma mais próxima, para que eles façam um ótimo uso da internet e que não tenham prejuízos, porque a gente tem muitas coisas favoráveis, né? Sim. E a gente também precisa lidar com o fato deles estarem em formação e ainda precisar de suporte da família. Nesse caso que a gente está falando, o menino que morava em Orlando, na Flórida, se chamava C. Will Setzer, de 14 anos, e ele interagia com uma mulher de inteligência artificial chamada Daenerys, que foi inspirada até na série Game of Thrones. E agora a mãe dele, Megan Garcia, está processando a empresa Character AI e também o Google, inclusive alegando que a inteligência artificial direcionou experiências até hipersexualizadas. Eduardo Ribeiro, como é que podemos prevenir o uso indevido e até dependência emocional desse tipo de inteligência artificial? Então, é de dois lados, né, Eduardo? De um lado, da companhia que está desenvolvendo o programa para saber explicar claramente que aquilo não é uma pessoa, do outro lado, e a supervisão do nível de engajamento humano, avisar o usuário que a inteligência artificial é uma máquina sem sentimento. Então, é do lado dos supervisores, no caso dos pais, a respeito aos filhos, e do desenvolvimento do software. Precisa observar de todos os dois lados. Com certeza. Minha amiga Fabrícia, os pais, como você citou, às vezes os jovens estão mais acostumados com a tecnologia, que eles, jovens, podem achar que a ideia dos pais em relação a essa tecnologia é ultrapassada, né? É verdade. É uma outra geração, né, Eduardo? Nós temos muitas mudanças, como se diz, ainda muitas coisas novas aparecerão para todos nós, e é exatamente o momento de adaptação. Sair de um conceito que a gente iniciou com uma internet, e hoje a gente está com uma internet totalmente avançada, com recursos igual a inteligência artificial. Perceber, né, assim, igual eu falei, esse lado educacional é onde a gente pode trabalhar para a gente prevenir, né? Como eu falei, o tempo de uso. Eu vejo o seguinte, hoje, cada dia mais nós estamos mais conectados. Então, o que eu posso trazer como estratégia para essas famílias? Trabalhar essa aproximação emocional com os filhos, buscar fazer mais passeios, buscar, como se diz, interagir com pessoas para que eles realmente se sintam abastecidos com as pessoas e não dependam de buscar na inteligência artificial relacionamentos como um refúgio para a vida real. Né? Como eu citei, a internet é muito boa e tem muitos benefícios. E a gente também precisa perceber que as pessoas são importantes na vida da gente. Sim. Criar conexões reais, né? Criar situações nas quais a gente se envolva com pessoas e tenha prazer e satisfação nisso. Para não precisar, né, buscar exatamente isso na internet. Com certeza. Olha, quem falou agora foi Fabrícia Reis, psicóloga, a clínica e organizacional, especialista em dependência de drogas, gestão de pessoas. Ela é também coordenadora da entidade sem fins lucrativos, famíliaupdown.org, que ajuda pessoas com necessidades especiais há mais de 7 anos. Fabrícia, quero agradecer a sua participação hoje. Nós vamos ficar no contato para que você participe mais vezes com a gente. Tá bom, minha amiga? Tá bom, muito obrigada, viu? Parabéns pelo programa, estou à disposição. Obrigado, Fabrícia. O Eduardo Ribeiro, como é que o povo encontra as informações que você tem passado no programa? Você tem um blog sobre isso, né, meu amigo? Sim, pode ir, eu registrei um outro domain, pode ir no rotinaartificial.com, onde todos os programas que a gente tem aqui, eu coloco recursos para investigação das pessoas, para entrar mais dentro do assunto e saber mais informações. Com certeza. Rotinaartificial.com. Rotinaartificial.com. E se você tem alguma sugestão de tema pra gente trazer no programa, também manda um comentário aqui pra gente, que com certeza vamos falar. Eduardo Ribeiro, muito obrigado. Agradeço demais por você ter organizado toda essa apresentação de hoje. Desejo você um bom final de semana. Obrigado, Eduardo. Satisfação minha. Obrigado a Fabrícia também. Gosto muito da Fabrícia. Valeu, obrigado.
Valeu, Fabrícia, obrigado. Boa tarde pra você. Obrigada. Um abraço a todos. Um Obrigada. abraço. Esse é o quadro Inteligência Artificial. Insuperável, aqui é sempre melhor. Insuperável. Olha, finalzinho de programa, hoje não dá tempo mais para nossa enquete. Eu quero agradecer demais você que ficou com a gente até essa hora. Muito obrigado, desejo você um ótimo final de semana. Olha, esse tipo de quadro faz a gente refletir sobre as nossas prioridades na vida. Com certeza a família é a prioridade número 1. Passeie mais com a sua família, faça mais passeios, saídas com a família, porque Lionel Rich falou num documentário que está agora na Netflix o seguinte: o meu pai, disse o Lionel Rich, disse, aproveite a volta para casa. Ele perguntou, pai, o que você quis dizer com isso? A casa vai estar sempre lá, mas as pessoas que estão na casa vão embora um dia. Bom final de semana para você, fiquem agora com Panelada, divertidíssimo. Uma década de informação e entretenimento. Rádio Insuperável. Framingham, Massachusetts. Emissora do Sistema Insuperável de Comunicação. Rádio Insuperável, 2 horas.